Evangelho, escreveu São João, capítulo 16. Evangelho, conforme escreveu São João, capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Nós estamos no terceiro dia desse discipulado sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu quero reforçar algumas ideias sobre isso. Em Mateus capítulo 10, verso 20, diz o seguinte: o Espírito Santo vos ensinará a falar tudo o que for necessário falar. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. E, diferente daquilo que nós possamos imaginar, nós temos que compreender o que Jesus ensinou em sua palavra. Não tem outra fonte para descobrir o que Jesus ensinou. Não amar a palavra é rejeitar o ensino de Cristo. Não aceitar o ensino de Cristo é rejeitar a ação do Espírito Santo em nos fazer lembrar do que ele nos ensinou. Também, Mateus e outros textos, como 2 Pedro 1:21, diz que ele nos ensinará a maneira de falar quando alguém questionar sobre a nossa fé. Mas a fé ela é questionada exatamente no momento que nossas atitudes não condizem com aquilo que nós pregamos. Quando uma pessoa questiona a nossa fé, porque nossa fé é daquela forma, ou uma das duas. Ou nós vivemos um dilema moral, onde nós somos questionados porque não fazemos como todo mundo, e isso nos prova o testemunho do Espírito Santo, ou as pessoas questionam a nossa fé, questionando se nós realmente estamos dentro de uma ética do reino de Deus. E nós sabemos que o Espírito Santo é que aponta para a ética do reino. Não somente para a ética do reino, mas para a estética do reino, a beleza do reino. Não somente a ética e a estética, mas também no arauto profético, ou a profética, a palavra profética, que diz por que as coisas foram, por que as coisas são assim e por que as coisas serão dessa forma. É o Espírito Santo que vos fará lembrar de tudo que tem ensinado, vos fará lembrar acerca da vossa fé, vos ensinará a verdade e vos revelará coisas futuras. O Espírito Santo tem esse poder, porque ele é Deus. Somente Deus tem esse poder. Eu gosto também de saber que o Espírito Santo, ele vai nos revelar o querigma, o anúncio do Evangelho, como ele deve ser pregado. O Evangelho não no sentido de ganhar dinheiro, não no sentido de ter status, fama, sucesso ou reconhecimento, mas simplesmente o Evangelho que liberta vidas do cativeiro, vidas que estão presas nos laços de Satanás. Então, o Espírito Santo nos ensina a falar a verdade sobre a fé, nos ensina coisas futuras e o Evangelho. Evangelho, boas novas. Se nós vivemos um dilema existencial de uma repetição contínua de coisas velhas, é porque de fato o Evangelho é simplesmente uma massa muito frágil em cima de estrutura alguma. Nós temos que sonhar que o Espírito Santo também nos revelará toda a obra de Cristo em nossa vida. Olha, eu tenho 38 anos de Evangelho e até hoje ainda eu quero entender mais profundamente como é que é a obra completa do Calvário. Muitas vezes nós estamos tão acomodados a um Evangelho de fachada que quando o Espírito Santo quer nos levar à intimidade com Deus, nós fugimos. Nós não assumimos um compromisso de imergir no oceano da graça, a qual o Espírito Santo anda sobre ele. É sobre esse oceano, sobre essas águas que ele quer gerar vida em nós. Vidas abundantes, águas vivas, águas que jorram para a vida eterna. Mas também diz em Marcos 1:8, e o Espírito Santo nos batizará com unção, com poder e autoridade. Sabe o que é engraçado? Como as pessoas têm medo dos demônios. Como as pessoas têm medo de espíritos malignos.
Como as pessoas têm medo de espíritos opressores. Ora, se somos batizados com o Espírito Santo, não é só para mostrar a evidência inicial que é falar em língua, mas temos que ter poder, unção e autoridade. Quando em o nome de Jesus você falar, sai, tem que sair, porque a autoridade que você expulsa não é a sua, é a dele. No nome dele, na autoridade do nome dele. Assim é o Espírito Santo, ele nos batiza para nos selar com autoridade. Quando nós não temos nem autoridade para resolver problemas existenciais nossos. E quem já teve medo de cachorro bravo? Parece que o cachorro bravo, ele sente o medo, né? Quando você está com medo, ele sente o medo. Aí ele vai para cima. Aí ele ataca. Assim é o diabo. Quando ele percebe que você está com medo, ele vai para cima. E ele não vem para brincar de diabo, como muitos vêm brincar de crente. Ele vem para fazer o que ele sabe fazer de melhor. Desde o princípio ele é mentiroso. Desde o princípio é desobediente. Desde o princípio veio para matar, roubar e destruir. Jesus prometeu que nós seríamos batizados com o Espírito Santo. Nós reduzimos tanto o poder do Espírito Santo com a atitude barulhenta de falar em línguas e achamos que é só isso que é o batismo com o Espírito Santo. É tão pouco, é tão miserável, é tão superficial isso, é tão transitório, porque todo mundo que muitos falam em língua, na hora da luta, não tem como eu posso dizer, não tem estrutura. Mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós ganhamos estrutura, nós ganhamos maturidade, nós ganhamos personalidade, nós ganhamos uma imagem igual ao Filho de Deus, que quando estava cheio do Espírito Santo, os demônios falam assim, não nos incomode, Jesus. O que você veio fazer aqui hoje? Deixa a gente cirandar com a vida dessa alma. Mas quando você chega, a autoridade do Espírito Santo, pode ter certeza que a unção, o poder, a autoridade no nome de Jesus vão à sua frente. Desde que você tenha a humildade de não falar de si mesmo. Porque Jesus falou assim, o Espírito Santo não falará de si. O Espírito Santo não apontará a luz para si. Ele vai apontar a luz para aquilo que eu ensinei. E aquilo que eu ensinei é a palavra. E a palavra liberta. Só que a palavra que eu ensinei, automaticamente, foi a palavra que ele inspirou na boca dos santos profetas, dos pais, dos patriarcas, dos reis, dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos. Foi ele que me deu como palavra encarnada, mas ele que também inspirou a palavra escrita. Olha que autoridade do Espírito Santo. Ele gerou o verbo de Deus, tanto o verbo escrito, como o verbo encarnado. Ele nos batizará com o Espírito Santo. Eu vos darei poder. Poder não para mandar. Quando a gente dá uma autoridade para um evangelista, para um pastor, para um presbítero, você está com poder, está incumbido desse poder. A pessoa, dentro do reino, não existe essa lógica de poder que existe no mundo. Nós trabalhamos em prol do crescimento do próximo. Se nós estamos trabalhando para o nosso próprio crescimento, tem uma coisa muito errada aí. Concordam? Se não concordar, isso aí acabou. É a palavra de Deus. Vai fazer o quê? Vai rasgar a Bíblia? Não vai. O Espírito Santo nos faz nascer de novo. Matava? Não mata mais. Resolvia tudo no grito? Não grita mais. Furtava? Não furta mais. Tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é benigno, tudo que é interessante, foi porque nasceu de novo. Isso não é mérito seu e meu. Isso é mérito dele, que nos convenceu o quão pecador que nós éramos. Que nos convenceu o que é a justiça de Deus. E nos convenceu para onde nós vamos se não aceitarmos a justiça de Deus. Ele nos convence da origem do pecado, a consequência do pecado, que foi a morte de um justo, certo? E a fatura do pecado, que é o juízo final. Entende? Origem, consequência, fatura final. O Espírito Santo nos faz nascer de novo. Atos 2 diz que aqueles que foram nascidos de novo, agora também são selados pelo Espírito Santo. E aí a promessa é para quem? É para os filhos, para as filhas. Para os servos, para as servas. Para os velhos, para as velhas. Não tem distinção de gênero. Homens e mulheres podem ter a unção, o dínamos, o poder do Espírito Santo. Nós que fazemos acepção de pessoas, nós que dizemos, esse é mais ungido do que aquele. Ora, são muitos dons,
como é que nós podemos falar que o Espírito Santo é mais poderoso nesse dom e não é mais poderoso naquele dom? Não há variação, não há mudança. Se ele usa quem profetiza, ele também usa quem ensina. Se ele usa quem ensina, ele usa também quem faz sinais, prodígios e maravilhas. Ele usa quem fala em língua e quem interpreta em língua. O Espírito Santo é dado sem medida para aqueles que creem na ação dele. É sem medida. Não tem como medir. Olha, ele revelou, ele é ungido. Ele só trouxe essa palavra gritada aí. Ele não é ungido, não. Ele não revelou minha vida. Ora, se o Espírito Santo fosse manipulado pelas nossas intenções, não seria Espírito Santo. Seria espírito corrupto. Nós somos corruptos. Porque nós sempre fazemos as coisas para nos beneficiarmos. O Espírito Santo não. Ele dá a quem quer sem culpa. Ele dá para quem quer irrevogável. Ele dá na medida e sem medida. Crê nisso? É o que está escrito. Ele nos dá, João 3:34, para que os que pregam a verdadeira palavra, o Espírito Santo é dado sem medida. Para quem prega a verdadeira palavra, João 3:34. Para quem prega a verdadeira palavra, o Espírito Santo é dado sem medida. Não tem como medir. Nós, do mundo pentecostal, temos essa mania de falar, aquele irmão tem mais unção, esse tem menos unção. Isso é ridículo, porque Deus não colocou o martelo e a toga, e não nos colocou no tribunal para julgar o que é ou deixa de ser. Quando o Espírito Santo quiser operar, ele vai usar o louvor de uma criança. Ele não vai precisar de um catedrático, ele vai usar o louvor de uma criança. Mas quando ele precisar aquebrantar, exortar, ele vai usar o catedrático, ele vai usar quem quer, da maneira que quer, quando ele quer. Aleluia! É isso que nós temos que parar de começar a medir as coisas de Deus à nossa medida. O homem não pode ser a medida do homem. O homem de Deus é medido por Deus. E o Espírito Santo de Deus é dado sem medida ao homem de Deus, à mulher de Deus. Não podemos perder essa perspectiva. Nós nos engalfiamos, nós brigamos, nós lutamos por coisas que nos levam no lugar nenhum. Mas no final das contas, nós precisamos saber disso. O Espírito Santo, aquele que inspirou a palavra escrita e concebeu a palavra encarnada, é também dado a quem crê e prega essa palavra sem medida. Quando nós temos o Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo vai na nossa frente. Quem está vindo aí? Pastor Marcos. Lá é pancada. Quem está vindo aí? Pastor Samuel. Rapaz, o homem de Deus prega. Quem está vindo é missionária Priscila. Olha, quando Deus usa em profecia, não tem jeito. Está vendo? Não é o seu nome que vai na frente. É o que o Espírito Santo fez para você, com você e para você. Entendeu? Aí você tem que ter a humildade de reconhecer que tudo é dele, tudo vem dele, tudo volta para ele. Glória, portanto, a ele. Glória a Deus. Porque Deus nos dá sem medida. O máximo que nós podemos fazer é ter gratidão sem medida. Se Ele nos dá gratuitamente, a gratidão é acima de tudo. Possivelmente, você pede muitas coisas para Deus. E Deus, Ele na sua soberania, Ele dá da maneira que quer, no tempo que quer. E nós reclamamos. Mas muitas vezes Deus nos deu uma joia preciosa. Eu fico pensando, eu estava pensando esses dias, Eliseu, um homem cheio do Espírito Santo, ele aceitou um quartinho pequenininho, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um jarro d'água. Mas não aceitou $5 milhões de Naamã. Aí você fala assim, mas como é que pode? É porque o homem de Deus não se vende. O homem de Deus sabe quando pode e quando não pode ser abençoado. Ele sabe por quem e por quem não pode ser abençoado. A gente acha que todo mundo que nos abençoa é bênção. Nem tudo é bênção, irmão. Quando você tem o Espírito de Deus, olha só, quando você tem o Espírito de Deus, Deus fala assim, essa aí você pode pegar essa bênção, é para você. Essa não é para você, mas é 5 milhões. Eu preciso fazer uma escola de profetas. Eu preciso levantar. Isso vai ser uma mão na roda. Não. Você só precisa de um quartinho, uma cama, uma cadeira e uma mesa. É o que você precisa para fazer a minha obra. Porque isso para mim é suficiente. Claro que Deus vai usar os poderosos da terra. Claro que Deus vai usar gente rica, gente pobre, negro, branco, alto, baixo, gordo, magro. Deus usa, mas cada um tem que ter a sensibilidade de saber como é que Deus usa a vida dele. E esse é o nosso grande equívoco. Nós esquecemos que o dono da obra é Ele, que Ele é o dono da vida.
Foi o Filho dele que pagou o preço para que nós estivéssemos aqui, independente se em grande ou pouco número de pessoas. E nós queremos sempre valorizar a nossa medida. Nossa medida de sucesso é se o pastor tiver com um carro gigante. Isso não é medida de sucesso. É medida de sucesso profissional, financeiro. Mas muitas vezes, para ter esse carro, quanta corrupção não teve? Para ter uma posição na firma, de gerente de um banco, quantas pessoas não foram pisadas? Quantas pessoas não foram humilhadas? Aí você confunde o sucesso espiritual na medida do sucesso financeiro. Grande erro. Por isso há grandes mercenários, há grandes mentirosos. Porque você olha, se está andando com esse carro é porque é homem de Deus. Nem sempre, irmão. Nem sempre. Toma cuidado. Não mensure as bênçãos de Deus pelas aparências das coisas. Mas a bênção de Deus, a prosperidade do Senhor, Ele acrescenta e não vem dores, nem para você e nem para quem te cerca. Terminando. Finalmente, no final das contas. Atos 5 diz assim: não podemos tentar o Espírito Santo. Tem gente que fica tentando o Espírito Santo. Ananias e Safira. Pedro ora para Ananias: ei, o dinheiro não era seu? O dízimo não era seu? Por que precisou enganar a gente? Você não enganou a gente, você enganou o Espírito Santo. Eis aí você morto. Buf. Já estava no tempo da graça. Não está mais no tempo da lei. Os teóricos dizem 2 tipos de morte. A morte física, de fato, factual, ou a morte, ou seja, foi expulso da comunidade, você está excluído dessa comunidade, é uma morte. Aquilo lá era morte também considerado. Veio Safira, está vendo? No mesmo lugar que seu marido foi parar, você também vai, porque você tentou o Espírito Santo, você não tenta o Espírito Santo. Ministrando agora à tarde, eu estava falando, Deus sabe das intenções do coração. Deus compreende cada pingo das nossas intenções. Primeiro ponto, tem que saber se Ele existe. Se Ele existe e você crê, então você não pode enganar Ele. Se você está enganando, você vai cair no juízo dele. Cedo ou tarde, a peneira vai passar. Agora, quem peca e não tem tento, ou cuidado, ou juízo de saber se Deus está vendo ou não, é porque não acredita em Deus. Acredita na fantasia do nome de Deus. É uma superstição. Mas eu creio que existe um Deus pessoal, poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. Eu creio nesse Deus. Eu creio no que Ele pode fazer. Eu creio, e por isso eu não posso tentar o Espírito Santo. Eu não posso brincar com o Espírito Santo, porque uma hora a fatura vem. Se a gente não consegue pagar a fatura, vai conseguir pagar os juros? Porque todo pecado tem consequência. Parece que não. No começo é bom, gostoso, beber, fumar, prostituir, viver uma vida de promiscuidade. Não que eu tenha vivido, mas é o que dizem. É bom, é bom. Tudo que é proibido é bom. Mas depois ninguém assume as responsabilidades. Não tente o Espírito Santo. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Se Deus está usando aqui a missionária com poder e unção, não sou eu que vou julgar se é menina ou não é. Se é meninice ou não é, deixa Deus ser Deus. Se Deus quiser operar, Ele vai operar. E acabou. Nós não temos essa autoridade. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Quando alguém está sendo liberto, alguém está sendo transformado, alguém está sendo alvo da salvação do Espírito Santo, e a gente olha e fala assim: isso aí é meninice. Isso aí, nada a ver. Às vezes a gente é tão pragmático, tão teológico, tão acadêmico, que a gente quer mensurar o agir de Deus, a ação de Deus, pelos livros que nós lemos ou escrevemos. Ô irmão, o único livro que comporta a revelação de Deus é esse aqui. É esse aqui, que fala como Ele age. E não extingua a presença do Espírito Santo. Não sei para que gritar. Não sei para que orar alto. Eu não sei para que isso, porque quem está aflito, irmão, não vai ficar só orando baixinho, vai gritar. Quem está aflito, certo? Aflito, ele vai gritar alto, clamar, ele vai fazer tudo para que a atenção de Deus seja chamada. Então, extinguir o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, muitas vezes a gente faz isso. A gente está tão acomodado, tão preocupado
com outras prioridades que não seja estar na presença de Deus. Quando você estiver na presença de Deus, eu amo essa frase que o pastor Marquinho falou há 2 anos atrás nessa igreja. Assim, quando você estiver na igreja, esteja na igreja. Se você estiver vendo um jogo de futebol do Corinthians contra São Paulo, esteja lá no jogo. Se você estiver namorando, esteja focado no namoro. Se estiver trabalhando, esteja focado no trabalho. Engraçado, irmão. Conversando com o diácono Jô, foi assim, engraçado. Ninguém falta no serviço para sair com a família, mas falta na igreja para sair com a família. Falta no serviço, vamos ver o que acontece. Ninguém, sabe, igreja é como se fosse um resto. Se sobrar um tempo, eu dedico. Se não sobrar, não faz diferença. É por isso que muitas almas estão morrendo nas drogas, morrendo na bebida, na prostituição, porque não é prioridade. Não é. Igreja não é prioridade para quem não quer ser igreja. Para quem é igreja, é prioridade. É prioridade, para mim é prioridade. Eu assumi uma vocação pastoral, assumi um ministério, para mim porque essa igreja, como qualquer outra igreja evangélica ou outra igreja cristã, foi gerada pelo amor do Espírito Santo. Se não fosse Ele, o poder dEle, a graça dEle, a manifestação dEle, se Ele também tivesse prioridades, que não fosse cuidar da igreja de Cristo, que é a noiva do Cordeiro. Ele é o nosso Eliezer. Um dia Ele vai pegar essa igreja e vai levar para o noivo. Nós não podemos brincar com Ele, entristecer Ele, extinguir a presença dEle. Nós não podemos blasfemar contra Ele, não podemos tentá-lo. E nós também não devemos resistir à sua obra e à sua ação. Quando você for tocado pelo Espírito Santo, não resiste. É para orar? Ore. Quantas vezes eu fui em culto que a mulher de Deus começou a cantar e ela não aguentava mais, sabe? E continuou o playback lá e ela falava em línguas, ela chorava, ela se entregou. Quando a presença do Espírito Santo vier, não fica olhando para quem está na direita ou esquerda. Ele não vai resolver seu problema de intimidade com Deus. É você e Ele naquele momento. Assuma o compromisso. Não bloqueie, não resista à presença e à ação do Espírito Santo. Não perca tempo. Agora é 8h30. Está na hora de acabar. Está na hora, irmão. Não está na hora. Se a gente fosse parar para aprender da palavra de Deus, que é o projeto desse Marco Zero, nós erraríamos menos. Não que não deixaríamos de errar. É aquilo que João diz: o Filho de Deus, os nascidos filhos de Deus, não pecam. O que ele quer dizer no original? Não vive pecando. Não vive dando mancada. Não vive enrascado. Não vive. O poder do Espírito Santo, ele está aqui nessa noite. Está na tua casa, está na minha casa espiritual, para que nós possamos aprender com a obra dele. Ele não é só um boneco, uma força ativa, um bibelô, que só nos interessa quando nós estamos tristes. Ele é uma ação, ele é vida, ele é dinâmica, ele é poder, ele é pessoa, ele tem ciúmes, ele tem zelo de nós, ele tem cuidado de nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes nós tratamos ele como um amiguinho de escola. Senta aqui, vamos dividir o lanche. Não, ele é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito que gerou vida em nós. Ele que nos mantém vivos. E é Ele que nos concederá a vida eterna e a ressurreição. É por Ele, através dEle e com Ele que nós ressuscitaremos para a vida eterna com Deus. O nosso corpo físico, carnal, será revestido de espiritualidade, ou seja, pelo Espírito. Aleluia. Vai ser Espírito por dentro e Espírito por fora. No sanduíche de Marcos. Vai ser uma benção. Eu não terei mais desejos nocivos que possam prejudicar meus irmãos, possam me prejudicar, possam prejudicar a criação, porque eu estarei cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há tempo de ficar falando besteira, bobagem, falando mal dos outros, criticando, boicotando. Não, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós fazemos de tudo para agradar o Espírito Santo. Quando você está cheio de amor, você é namorado, namoradinho novo, está cheio de amor, você faz de tudo para agradar. Então o que está nos faltando é o primeiro amor com o Espírito Santo. Está na hora de a gente namorar de novo com o Espírito Santo. Está na hora de trocar aliança com o Espírito Santo. Está na hora de trocar beijos calorosos com o Espírito Santo. Beijos afáveis de intimidade espiritual. E nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, que foram inspiradas por Ele. Não vivemos a Escritura que andou entre nós, Jesus. E nós rejeitamos
rejeitamos descaradamente a ação dele na nossa vida, na nossa família, nas nossas escolhas. Termino dizendo, o Espírito Santo não pode ser resistido. Quem é nascido do Espírito Santo não resiste ao Espírito Santo. Quem é nascido do Espírito Santo não resiste à palavra do Espírito Santo. Quem é nascido do Espírito Santo tem novo nascimento. E esse novo nascimento nos lança para uma nova criação. E essa nova criação nos faz nova criatura. E essa nova criatura, uma nova vida, que nos leva a um novo e vivo caminho, até chegar ao novo céus e nova terra. Eu creio nisso. Por isso o Espírito Santo clama, junto com a igreja, Maranata. Amém? Que Deus possa abençoar todos nós, hoje e sempre, sempre. Amém. Deus abençoe.